Para quem não me conhece, eu sou Caio Ferreira, sou fisioterapeuta e ajudo pessoas comuns a tratarem a dor com autonomia, isto é, sem remédios, sem cirurgia e sem precisar de depender de nenhum profissional de saúde. Paralelo a isso, eu também ajudo fisioterapeutas a se transformarem em experts em dor. E como expert, ele conquista uma agenda forte e estável, não depende de planos de saúde, para definitivamente de ficar dando desconto para cliente e nunca mais vai correr atrás de cliente. O cliente vai correr atrás de você. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como aplicar a avaliação musculoesquelética no paciente com dor crônica, beleza? Então eu vou te mostrar o passo a passo do que eu faço quando o paciente abre a porta lá do meu consultório para que ele se sinta bem avaliado, bem examinado. A sensação que o paciente sai de lá é de que nunca foi tão bem avaliado na vida dele, beleza? Então vamos lá. Antes de falar de um pouco de conceitos, a gente precisa listar algumas perguntinhas que a gente precisa fazer quando o paciente chega com dor há mais de 3 meses, tá? Primeiro, você vai mudar esse conceito de perguntas abertas e fechadas, de perguntas fechadas, né? Onde o paciente só tem a opção de responder sim ou não, beleza? Isso corta o espelhamento, isso corta a entrevista motivacional, isso não faz com que o paciente reflita nas próprias palavras que ele segue. A gente vai adotar um conceito filosófico de perguntas socráticas, beleza? Perguntas abertas, onde o paciente vai falar à vontade e a gente vai otimizar o tempo da consulta só alinhando o lifetime, o que é que veio antes e o que é que veio depois. A gente não vai interromper esse paciente de jeito nenhum. Uma pesquisa revela que a cada 11 segundos um profissional de saúde interfere no discurso da história do paciente. Isso é muito importante. Não fazer isso é muito importante para manter a conexão paciente-terapeuta. Beleza? Então vamos lá. O paciente chegou lá no consultório, a primeira coisa que eu faço é sorrir, olhar nos olhos dele e perguntar: chegou até mim através de quem? 99% vão me dizer Instagram, vão me dizer YouTube, vão me dizer Facebook. 1% vai me dizer indicação de algum médico, de algum fisioterapeuta. Enfim, realmente não é que não aconteça, acontece, mas a minha maior demanda esmagadora vem das redes sociais, beleza? A gente está aí alcançando 120, 130 mil pessoas por semana. A gente alcançava cerca de 150, mas semana passada teve uma modificação no algoritmo das redes sociais e a gente está revisitando os anúncios para perceber o que é que mudou e reduzir um pouco esse alcance, né? E aí, quando eu abro a porta do paciente, eu deixo ele sentar e pergunto: olha, do início e com riqueza de detalhes, o que te traz aqui? Por que você está aqui? Aí o paciente já estranha e fala assim: pô, do início mesmo? Com riqueza de detalhes? É muita história. Tudo bem, a gente tem todo o tempo do mundo. É claro que a gente não tem todo o tempo do mundo, mas você precisa falar isso para que o paciente se sinta à vontade para contar a sua história. Quando o paciente começa a contar a sua história, você começa a anotar aleatoriamente a ordem dos eventos contados, beleza? Olha, meu nome é Caio e há 2 semanas eu tenho sentido uma dor lombar. Ela não irradia, ela fica no central. Geralmente os primeiros graus de dobrar o tronco para escovar os dentes, calçar o sapato, vestir uma cueca, vestir um short, eu sinto dor. Hoje mesmo, para botar esse short para vir caminhar, foi horrível. O primeiro grau de dobradura doeu demais. E aí eu fico me auto-instalando. Eu viro pro lado, rodo o joelho, aí faço track, aí dá algum conforto. Mas depois de umas 3, 4 horas
eu continuo com essa dor. E o paciente começa a contar, né? Conta tudo, toda a história dele. E você o tempo todo tá olhando nos olhos dele. Se você quiser, é uma coisa que a gente vai adotar lá no consultório agora, que já era para ter adotado há muito tempo. A gente vai colocar um sofá, porque a gente entende que a barreira da mesa e da cadeira nos coloca em uma posição superior diante do paciente. E isso também quebra o espelhamento e a entrevista motivacional. Quando você senta do lado como se o paciente estivesse em casa, o paciente se sente mais aberto a contar a sua história. Então, se você quiser, é bom fazer isso, tá? O tempo todo você vai olhar nos olhos do paciente, e quando o paciente terminar de contar a sua história, você vai fazer uma síntese de tudo que ele te contou para se certificar de que você entendeu, não negligenciando a sua inteligência, mas para fazer o paciente perceber que você de fato entendeu o que ele te contou. Porque a maioria dos profissionais fica, tá bom, vamos te testar, vamos prescrever um exame, vamos prescrever um remédio. E aí o negócio não caminha, né? Nessa brincadeira, o que é que... Depois que você fez a linha do tempo, né? Certificou, olha, então você me disse que há 2 semanas você tem essa dor lombar não irradia, não tem choque, dormência, formigamento. Essa dor cervical não desce para a mão, não adormece a mão, você não perdeu força na mão, não perdeu força na ponta do pé. Enfim, você faz a síntese da avaliação e se certifica do que veio primeiro. Quando aconteceu, o que aconteceu. Eu tenho passado uma cirurgia no nariz. E essa cirurgia foi quando? Foi antes do evento e tal. Porque pode ter ligação. Tudo pode ter ligação no corpo humano. Ok? Uma vez que você fez a síntese, você vai fazer o seguinte, olha, agora eu vou te perguntar algumas coisas que aparentemente não tem relação, mas é só para ver como é que tá o sistema como um todo. Beleza? Porque vai chegar uma hora na pergunta, se a paciente for mulher, que você vai perguntar se ela tem endometriose, ovário policístico e mioma de útero. Você vai perguntar se ela já teve um aborto em sua vida. E aí, geralmente o paciente leigo vai dizer, pô, que diabo isso tem a ver com minha dor lombar? Você vai perguntar se ela tem dor no ato sexual. Que diabo isso tem a ver com minha dor lombar? Então eu vou te dizer o seguinte, quanto mais comorbidades o paciente tiver, maior é a chance dele ter uma sensibilização. Maior é a chance de ele perceber mais a dor do que deveria. Ok? Então, o que é que você vai perguntar? Você tem perdido peso sem motivo? Você tem febre junto com a dor? Você tem incontinência urinária ou fecal? A sensibilidade, o toque da manga da sua camisa na pele do seu braço é diferente dos dois lados? Alise o seu antebraço simultaneamente. O toque na pele é diferente dos dois lados? Quando você percebe o toque do seu short na pele da sua coxa, o toque do tecido é diferente dos dois lados? O paciente com fé em Deus vai te dizer que não. E aí você, só com essas perguntas, você sofreu trauma, queda ou acidente? Já teve alguma fratura, quebrou algum osso? Só com essas perguntas você já exclui não, né? Reduz absurdamente a probabilidade desse paciente ter alguma coisa grave. E aí você já vai para o exame físico muito tranquilo. E aí no exame físico, o que é que você vai fazer? Meu paciente fica ali em pé, de frente para o espelho. Fica na ponta do pé. O paciente fica na ponta do pé.
Dá 2 passinhos para frente e 2 passinhos para trás. Ok, não perdeu a força da ponta do pé. Fica no calcanhar. 2 passinhos para frente, 2 passinhos para trás. Não perdeu a força para ficar nos calcanhares. Aí você vai deitar o paciente. Se for online, você vai sentar e vai fazer uma manobra de slump. Você vai botar o queixo do paciente no peito, deixar o paciente na postura emborcada, toda relaxada, troncha. Vai esticar a perna reta e vai botar a ponta do pé para cima. E aí, o que pode acontecer? Os cachorros da praça não podem ver um cachorro com coleirinha, um cachorro que tem dono, que ficam tudo doido atrás, né? Que onda. E aí você fez a manobra de slump, percebeu que não conseguiu reproduzir a dor do paciente, ou seja, você já identificou que esse paciente ele não tem tensão neural adversa. O nervo que sai da coluna e vai até a perna, o nervo que sai da coluna e vai até o braço, a mão, ele não está aprisionado, e isso é um excelente sinal. Beleza? O paciente volta para de pé de frente para o espelho. E aí você começa a testar a amplitude final dos movimentos. Fala para o paciente, dobra para frente, vai lá tocar nos pés. Aí você, caramba, isso aqui eu senti minha dor lombar. Senti minha dor lombar do lado esquerdo. Agora o paciente desvia para o lado. Ele vai estar em pé parado e vai desviar o bumbum para o lado. Não é o tronco que vai para o lado. O bumbum desloca lateralmente. As 2 pernas com o joelho esticado e desloca o bumbum para o lado. Não sinto nada não. Não sente nada não, vai para o lado do paciente e coloca pressão adicional. Abraça a cintura do paciente, joga o ombro no tronco, acentua o desvio do tronco e puxa a cintura do paciente. E aí você está colocando um overpressure. Esse overpressure pode fazer com que você encontre a dor ou reproduza a dor do paciente. Isso é um detalhe, um insight que Deus e o mundo deixa passar. E aí anota assim, ó, o paciente não tem perda de movimento. Não acha a dor do paciente no consultório. Só porque não botou o overpressure. Caiu online, como é que a gente faz isso? Faz um movimento balístico. Quando a gente faz um movimento balístico, a gente reproduz a pressão extra do terapeuta. E aí você encontra nos deslocamentos laterais a manifestação do sintoma do paciente. Beleza. Depois você bota o paciente para fazer o Cirque du Soleil. Mão no bumbum e dobra para trás. Olha pro teto, dobra para trás e pergunta o que aconteceu. Passado tudo isso, você anotou aí o que o paciente não consegue fazer por causa da dor ou faz com dificuldade. Isso é a nossa referência funcional. Beleza? É o que a gente quer anotar para mudar no paciente. E não se espante. Se a gente piorar o paciente, é um bom sinal também. Porque no teste de movimento, quando a gente encontra uma direção que piora, existe uma chance maior da gente achar a direção que piora. Se assuste quando tudo for nenhum efeito, né? Não produzir nada durante a repetição, não produzir nada durante a manutenção da posição e também não acontecer nada depois que você faz o teste. Aí você se assusta. Mas fora isso, encontrar a dor do paciente durante os testes ou piorá-la é um bom sinal. Apesar de que nenhum paciente gosta, né, de chegar lá com a dor 6 e sair com a dor 8. Ninguém gosta. Mas isso é um bom sinal, porque você conseguiu, através de um movimento, exacerbar o sintoma e provar, esse sintoma é movimento dependente. Logo, esse paciente tem mais chance de melhorar, porque vai haver algum outro movimento que vai melhorar. E aí a gente precisa testar para descobrir. Beleza?
E aí eu gosto de fazer algumas perguntinhas, como por exemplo, qual a coisa mais importante de sua vida? O paciente geralmente fala o filho, fala a esposa, fala o marido, fala a saúde. Nessa brincadeira você começa a ter uma percepção sobre as crenças e valores mais importantes do paciente. Talvez a dificuldade dele, a referência funcional que a gente queira mudar, tenha a ver com a coisa mais importante da vida dele. Então a senhorinha falou pra mim que era dançar, porque ela precisava ir numa festa, que eram 15 anos da neta, e ela queria dançar com a neta. Então, que legal, né? A importância que ela dá. A gente tá com tudo perfeito, né? E tá reclamando. Mas quando a gente começa a viver com incapacidade, a gente começa a dar valor a coisas que parecem pequenas, que você tem agora, mas que não são pequenas. Beleza? Eu gosto de fazer uma avaliação clínica também. E aí a gente vai parar com aquele método que eu disse no início, né? Do questionamento socrático. A gente vai começar a fazer perguntas fechadas agora para otimizar a quantidade de comorbidades que o paciente possa ter. Então eu vou lá. Nódulos na tireoide, amidalite, perguntas para sim ou não. Rinite, sinusite, dor de cabeça, dor na TM, zumbido no ouvido, acorda com a bochecha cansada, se pega apertando os dentes durante o dia, todo tensionado, travado, beleza? Vários órgãos e sistemas você está avaliando assim. Depois você desce pro tronco. Você pergunta assim, ó. O último check-up do coração estava ok? Tem asma, infecção respiratória ou pneumonias? Você desce um pouquinho mais. Azia, gastrite, refluxo. Vai pro lado do estômago. Fígado. Gordura no fígado. Esteatose hepática. Colesterol alto. Vai um pouquinho pro lado. Cálculo de vesícula. Cálculo renal. Intestino. Duodeno, jejum no ilho. Quando come gordura, passa mal. Açúcar, bolos ou tortas fazem você passar mal. Intolerâncias. Pancreatites agudas, que geram dor abdominal e dor lombar também. Infecções urinárias. Alguma infecção que precisou ser hospitalizado recentemente. Apêndice, intestino, vesícula, amidalite, já falei. Nessa brincadeira aí, você já matou a pau praticamente todos os órgãos e sistemas. E você vai para alguma série de perguntas de um questionário emocional. Olha só, dessas emoções, ao longo da vida a gente sempre tem todas elas, tá? Mas, todavia, entretanto, algumas delas sempre nos afetam mais do que o normal. Perfeito? Então, dessas emoções, qual mais te afeta negativamente? Tristeza, ansiedade, raiva, mágoa, medo, preocupação, impaciência ou culpa. Você só pode escolher duas. Tristeza, ansiedade, raiva, mágoa, medo, preocupação, impaciência ou culpa. O paciente demora para responder, aí fala raiva e tristeza. Nesse momento você praticamente obriga o paciente a se colocar vulnerável. E esse é um momento que alguns pacientes chegam a chorar na avaliação, porque relembram da condição psicoemocional que mais os afeta, né? Um divórcio recente, um luto recente por causa da Covid, um afastamento de um filho porque casou e saiu de casa, né? Uma filha que passou no mestrado no Canadá e morou com a mãe a vida toda e agora vai se separar, sair do ninho, né?
E aí você tem a percepção de o quão sob estresse esse paciente está, beleza? Então, nesse momento, o paciente percebe quão diferenciado você é, porque ninguém nunca perguntou sobre tantos contextos numa própria avaliação do paciente. E é claro que muitas vezes essas coisas não vão ser relevantes, mas é importante passar por elas, para que o paciente sinta que existe uma dimensão que ele não controla ou que ele não tem conhecimento, que é o que eu gosto de falar, que é a parte do iceberg que está submersa e o capitão timoneiro, esqueci o nome, enfim, o cara que está no barco lá não vê, né? O cara, você não vê. Então ele precisa ter a noção que a dor tem múltiplas dimensões e que por décadas, por mais de 3 décadas, a gente vem errando no tratamento da dor crônica, porque só anota a dimensão física e a dimensão anatômica, beleza? A gente só vive querendo procurar o exame de imagem para justificar o problema e procurar na força, na atividade física, para fazer com que o paciente melhore, né? Então, são muitas dimensões a mais. Então, por exemplo, se você está na véspera do casamento do seu filho, véspera não, tá? Está 10 dias do casamento do seu filho, você trava a coluna. Tipo, é o evento mais esperado do ano, quiçá da última década, né? Você tá casando seu filho com a filha de uma amiga querida de infância, né? Uma união abençoada e tal. Você ficou responsável por organizar tudo. No momento que isso acontece, a sua colega de trabalho, né, sei lá, fica doente e você tem que fazer sua função e a função dela. E aí vem a autocobrança, o excesso de responsabilidade. E aí o sistema nervoso central, ele não sabe diferenciar se é só isso que está acontecendo, né? Só entre aspas. Ou se você está no sinal de trânsito e tem um ladrão com a arma na sua cabeça tentando roubar seu carro. Para o cérebro, as duas situações são iguais e as duas situações liberam os mesmos neurotransmissores: glutamato, cortisol, substância P, mediadores inflamatórios, citocinas, colecistoquininas. Todas essas substâncias, TNF-alfa, todas essas substâncias fazem com que você fique no mecanismo de luta ou fuga, com excesso de tensão muscular. Então é importante o paciente perceber que você é diferente dos demais, que você não é mais do mesmo e que menos é mais. Menos é mais. Não adianta ele omitir, estou fazendo tratamento com você, mas estou ali fazendo RPG também. Tratamento comigo é completamente contrário a RPG. Então RPG aborta meu tratamento. E meu tratamento aborta o que o RPG faz. Beleza? Tô fazendo com você, mas tô fazendo pilates também. E tô fazendo pilates porque... Tô fazendo pilates porque me disseram que é bom. Eu tenho um médico da família, o médico me indicou, me deu a prescrição, tô fazendo pilates. Só que em pacientes com dor lombar, dor cervical, a gente fala todos os dias aqui. Todos esses exercícios, LPF, pilates, RPG, tudo isso que faz o tronco contrair demais é ruim. Ruim porque as pessoas com dor já têm o tronco mais ativado do que as pessoas sem dor. Todo santo dia a gente fala isso. Quer dizer que pilates, RPG, LPF é ruim? Não. Quer dizer que para este fim, a ciência tem mostrado que não surte efeito. Uma vez que você tratou a dor, uma vez que você melhorou, você pode fazer o que você quiser. Mas quando você tem dor, o jogo muda, o game vira. Beleza? E aí você volta na avaliação para a dimensão física. Você pergunta: olha, você faz atividade física?
Não, não faço. Há quanto tempo? Nossa, mais de 20 anos. Entendi. Você conhece alguém que tá ou esteve na sua situação e mesmo assim fazia atividade física? Ah, conheço com certeza. Como é que você acha que essa pessoa lidou com essa situação? E o paciente sempre lembra de alguém que disse que tinha hernia de disco, disse que tinha artrose, disse que estava com ciático inflamado, mas mesmo assim ele estava ali caminhando, mesmo assim ele estava ali fazendo academia, mesmo assim ele foi para natação, mas ele não deixava de fazer nada não. Isso se chama autoeficácia. E autoeficácia é um drive que melhora a chance do seu prognóstico ser bom. Se você tem autoeficácia baixa, se você sempre controla, se você sempre espera que algum profissional resolva o seu problema, seu loco de controle é externo, sempre buscando a solução fora, um remédio, uma pílula mágica, uma injeção, uma emergência que resolva, uma manipulação que te coloque no lugar, um fisioterapeuta que libere seu músculo, você vai ter até um efeito por 72 horas, mas depois disso, meu amigo, vai voltar tudo, você vai ficar gastando sua grana de forma interminável nesses tratamentos. Então, você faz atividade física? Não. Há quanto tempo não? Pô, sei lá, 10 anos não. Massa. Se faz, qual a frequência? Beleza? Você bebe, você fuma. Você bebe, você fuma. Com que frequência? Porque o paciente começa a ter noção de que essas coisas influenciam no problema dele. E aí quando o paciente se sente tão bem avaliado assim, ele começa a se abrir e falar assim, o que você acha disso? O que você acha daquilo? E aí você tem mais oportunidade de colocar mais sugestões de mudança de estilo de vida para o contexto daquele paciente. Beleza? Uma vez que você perguntou tudo isso e fez o teste de movimento, você precisa se ligar no que vai acontecer antes do teste, durante o teste e depois do teste, que é o que chamo de resposta do sintoma. Teoria de resposta de sintoma. Vamos brincar que é a base de tudo, pelo menos no meu trabalho, tá? Não sei se você trabalha com esse mecanismo, mas dentro do meu trabalho é a base de tudo. É a triagem, a chave para você conseguir dar um diagnóstico correto. Então vamos lá. Durante muito tempo, profissionais da saúde, profissionais do movimento, educadores físicos, fisioterapeutas, se basearam em análises computadorizadas para tratar o corpo humano. O que eu quero dizer com isso? Biomecânica. Eu tô andando aqui e o jeito de andar correto é entrar em contato com o chão, com o calcanhar, depois o médio pé, depois o antepé. E aí quando eu pego um paciente que entra em contato com o chão direto com o médio pé, eu já rotulo ele como errado. Ou então, o jeito correto é não deixar o joelho entrar. Valgo dinâmico. Quando eu pego um paciente que anda com a entrada do joelho bem perceptível, mais evidente, eu já taxo ele como errado. O jeito certo é você ter só 7 graus do drop da pelve. E aí quando você pega alguém que anda com aquele rebolado, né? Ele fica com
o drop da pelve maior que 7 graus, tipo, muito visível. Você faz análise biomecânica com Vicon, com software 2D, 3D, você já rotula aquilo como errado. E aí, para tratar um joelho, fêmur roda interno, tíbia roda externo. Se você agacha, se o joelho não estiver fazendo isso, tá errado. E aí tem um cara chamado Brian Mulligan, que ele começou a testar uma técnica chamada MWM, que é o Mobilizations with Movement. Beleza? Basicamente ele pegava o segmento afetado do paciente, pedia para o paciente mover e junto com o movimento ele fazia uma mobilização combinada, né? E aí ele começou a perceber que existiam direções dessa mobilização que não respeitavam o que os livrinhos falavam, o que as análises de computador falavam. Essas mobilizações iam em direções contrárias e completamente contrárias à biomecânica. E ele começou a ver que o paciente melhorava. Então, se você rodava a coxa para fora durante o agachamento, então se você exagerava o drop da pelve durante a caminhada, se você exagerava a pronação excessiva do tornozelo, a pronação do tornozelo na descarga de peso, o paciente referia melhora. Se você botava uma rotação contrária na coluna cervical, na coluna lombar, o paciente referia melhora. E ele começou a ficar encucado com isso. E aí vieram as correntes da terapia manual, da osteopatia, falar em conceitos de neutralidade, conceitos de RS, de FRS, que a vértebra imbricaria e ficaria imbricada nessa direção, e se fosse RS teria que manipular com extensão, com flexão, se fosse FRS tinha que manipular ao contrário para melhorar. Aí em 2014, salvo engano, um cara que é um papa da terapia manual, Palmiro Torrieri, quem não segue ele, por favor, siga o cara. Ele publicou num blog de um site bem famoso na época, que era o site do Helder Montenegro, que hoje tem a maior franquia do mundo de fisioterapia, né? O ITC Vertebral, grande empresário da nossa área. E o Palmiro publicou lá, mostrando que tinha começado a encontrar que manipulações contrárias à biomecânica também melhoravam o desfecho do paciente, e ele não entendia por quê. E aí, anos atrás, um cara chamado Robin Mackenzie recebeu um paciente com a coluna travada e estava com o ambulatório cheio. E ele perguntou: olha, vai demorar um pouquinho para te atender, mas me diga aí onde é que está a sua dor. Minha dor está lombar até a perna. Tá bom, deite aqui. E o paciente deitou na recepção. Na recepção ele deitou de barriga para baixo. E o Robin Mackenzie voltou para o ambulatório, atendeu alguns pacientes. 10 minutos depois ele voltou para ver como é que estava o paciente que chegou em crise. E o paciente que chegou em crise, ele estava... a dor que estava na perna já estava no bumbum. Não tinha mais dor na perna. E aí ele não entendeu nada, voltou para o ambulatório, falou: vai demorar mais 10 minutinhos aí para te chamar. E aí esse paciente, ele colocou um travesseiro no tronco, ficou numa posição mais inclinada, mais dobrada para trás. E quando o Robin Mackenzie voltou, a dor não estava mais no glúteo, estava central na lombar. E aí ele começou a perceber que certos movimentos e certas posições, quando aplicadas na coluna vertebral, nas articulações, ombro, quadril, eram capazes de diminuir, abolir ou centralizar a dor. Tirar a dor de distante da coluna, né, para perto da coluna.
Com isso, a gente meio que consolida a teoria de resposta sintomática, onde nessa teoria a gente analisa o pré-teste, o intrateste e o durante o teste, para reunir um conjunto de características de cada paciente para dar um diagnóstico a ele. E o que é que eu quero dizer com isso? Antes de eu andar, tô caminhando aqui, né? Tô caminhando, beleza, legal. Antes de eu começar a caminhar, eu estava com dor lombar. Eu acordei com dor lombar. Beleza? Durante a caminhada, a resposta do sintoma da minha dor lombar foi abole. Ou seja, eu estou sem dor lombar durante a caminhada. E das outras vezes nessa semana que isso aconteceu, quando eu parei de caminhar, a resposta do sintoma da minha dor lombar foi melhor. Então, abole durante, melhor depois. Com dor antes, abole durante, melhor depois. Isso liga um sinal de trânsito verde, onde eu preciso fazer mais do mesmo para melhorar. Então eu percebo que, apesar da dor que eu acordei, quando eu faço atividade, eu melhoro. E eu mantenho essa melhora após a atividade. É o que muita gente não faz por medo. Porque se acordou com dor, não vou mexer, né? Só que repouso é tratamento do século passado. Já caiu por terra há 2 décadas. Então, a gente tem que rever o que a gente está fazendo. Voltando ao ponto da teoria de resposta do sintoma, um outro cara chamado Dean Watson, ele começou a atender pacientes com diversos tipos de dores de cabeça. E hoje ele tem 30 anos de experiência só atendendo paciente com dor de cabeça. Chega um paciente com dor no ombro, ele manda embora. Chega um paciente com dor cervical, ele manda embora. Ele só atende o paciente com dor de cabeça há 30 anos. E ele criou uma metodologia chamada Watson Headache Method. E essa metodologia trabalha com um mecanismo chamado de reprodução e remissão, que nada mais é do que um outro nome para teoria de resposta do sintoma. Basicamente, o que é que ele faz? Se você está com dor de cabeça, dor na têmpora, dor frontal, dor occipital, dor no fundo do olho, dor orofacial, né, face e boca. Esse conceito de reprodução e remissão, ele pega a sua dor que está 9, tenta encontrar um ponto que exacerbe ela para 10 e sustenta esse ponto por um tempo, cerca de 90 segundos, cerca de 2 minutos, e monitora o que acontece durante a aplicação da força. E aí esse paciente começa a te falar, olha, aumentou, 60 segundos, ó, tá diminuindo, sumiu. Claro que não vai acontecer isso em todos os cenários, né? Mas basicamente é só didático para te explicar como funciona isso. De uma forma bem simplória, tá? E aí, nessa brincadeira, você começa a entender que existem diversas formas de controlar, de monitorar a resposta sintomática. E quando você encontra um ponto muscular ou uma técnica articular que exacerba o sintoma, você não pode desistir porque aumentou a dor, que é o que 30 mil fisioterapeutas fazem. 30 mil fisioterapeutas e médicos fazem assim, ó. Doeu? Não faz isso não. Doeu? Só vai até onde dói. Só vai até onde não dói. Sabe o que é isso? Medo. Sabe o que é isso? Insegurança. Sabe o que é isso? Não saber aplicar a avaliação musculoesquelética no paciente com dor crônica.
E você tem que aprender a fazer isso, se você quiser dar um diagnóstico correto e quiser oferecer um tratamento correto para o seu paciente. Faz sentido? Então, se faz sentido, coloca um foguetinho aí nos comentários. Nessa abordagem de reprodução e remissão, o paciente ele consegue ficar sem dor por 72, 96 horas, e a gente consegue nesse gap, nesse intervalo que ele fica sem dor, utilizar um bombardeio de exercícios para que ele comece a estimular o mecanismo de analgesia endógena induzida por exercício, que é o que faz controlar a dor de fato. Então a gente tem que aproveitar o boom do mecanismo paliativo, o boom, sei lá, da medicação que o paciente está usando, para colocar o paciente para mover. Principalmente se certificar que ele não está agravando com o movimento. Por exemplo, se você é um paciente de crossfit, tem dor lombar central, dor cervical central, e aí você percebeu, foi no médico, fez ressonância, achou uma hérnia, é uma hérnia, mas não é cirúrgica. E cachorro preguiça, percebeu que não é cirúrgico e você toma remédio, mas você continua com dor. Seu médico fala, ó, sai do crossfit, sai da academia. Você sai 3 meses da atividade e percebe sua dor piorar. Caramba, eu tô saí da atividade, mas não tô adiantando, tô fazendo fisioterapia, RPG, pilates, não tá adiantando, fazendo ventosa, liberação miofascial, não tá adiantando. E aí você chega num cara que trabalha com esse mecanismo, e aí o cara fala assim, ó, volte pra atividade amanhã. Volte pra atividade amanhã. Eu preciso que você volte e você me diga se você fica pior depois. Não, cara, ó, durante... até dói, mas acabou o treino, tipo 10 minutos depois eu tô igual antes. Ah, seu problema está estável, o exercício não te faz pior. Ok, mantenha o exercício, mantenha, não tá gravando, não é inflamatório. Inflamatório agrava com o movimento. Mexeu, doeu, pior depois. Mexeu, doeu, pior depois. Como assim não tá inflamado? Ah, porra, você tá tomando anti-inflamatório há quanto tempo? Não, eu tomei 30 dias. Que inflamação é essa que dura 30 dias? Ainda mais tomando remédio. Sem tomar remédio dura 3 semanas. Passou de 3 meses, meu amigo, tem inflamação mais nenhuma no tecido. O lugar que dói já não é mais responsável pela dor. O sistema nervoso é. Como eu explico em toda a live, a gente tem um aprendizado associativo. A gente condiciona as respostas do nosso corpo. Então se você tá com dor aí e tá apertando seu trapézio, inibindo o ponto gatilho, você tá condicionando um estímulo associando a sua dor. A dor vem, tome o estímulo de apertão no trapézio. O trapézio tensiona, aperta o trapézio, o cérebro lembra, ó, quando ele apertou o trapézio ele tava com dor, então produz dor de novo aí, porque ele tá repetindo o estímulo que a gente associou, um estímulo combinado. Então, ao contrário do que muitos pensam, a gente tem que fazer as coisas desassociando tudo o que acontece. Mas, finalizando aqui, a base de tudo, você viu que existem diversos mecanismos para a resposta do sintoma acontecer. E eu vou te dar só um exemplo do maior diagnóstico que acontece no paciente com dor crônica. E o maior exemplo é bloqueio de movimento, obstrução mecânica ou desarranjo, seja lá como foi que você aprendeu isso, seja lá qual foi o curso de 3 letras que você fez. Essa é a condição mais prevalente nos pacientes com dor. E essa condição se comporta assim, ó. Toda vez que você colocar um teste de movimento, uma posição mantida, a resposta do sintoma vai ser essa. Durante, diminui a bola ou centraliza. Depois, melhor.
E essa melhora é sustentada de forma duradoura. Toda vez que você achar essa resposta do sintoma, o paciente tem um bloqueio de movimento, vai melhorar em 2 meses, vai fazer só 8 sessões e não tem isso de 30, 90 sessões de fisioterapia. Vou te dar mais um exemplo. Toda vez que a resposta do sintoma aparecer assim, ó. Tenho que vir caminhar mais cedo pra não ter tanta zoada, né? Vamos tentar dormir melhor. Toda vez que a resposta do sintoma aparecer assim, ó, produz o desconforto durante a execução e não fica pior depois. O sintoma é consistente. Toda vez que você aplica a força, o paciente reproduz o sintoma. E essa resposta sintomática vem acompanhada de 8 semanas ou mais de sintoma. Esse paciente tem uma restrição de movimento, uma disfunção, precisa de remodelar o tecido. E esse remodelamento acontece em 3 meses. Nesses 3 meses o paciente vai fazer aí 12 sessões, ou menos até, né? Se você botar o intervalo de 15 dias, se o paciente for muito disciplinado, o cara faz 6 sessões só. Beleza? Vou te dar uma outra característica. Toda vez que o paciente apresentar uma resposta inconsistente, uma direção de piora, uma combinação de resposta sintomática, aumenta, não pior, nenhum efeito, periferizando, não pior. Você consegue agravar, mas não consegue melhorar. O paciente volta a estaca zero. Essa resposta de padrão irreconhecível dá um diagnóstico inconclusivo ao paciente. Esse paciente aí vai precisar de médico, às vezes ele vai precisar de fisioterapia, de psicólogo, ele vai precisar ter muita disciplina, muita educação, muita terapia cognitiva, porque esse problema dura aí de 1 a 2 anos. E de 1 a 2 anos não quer dizer que ele vai toda semana, não. A gente faz um afastamento progressivo. Tem paciente que está 2 anos comigo e só fizeram 12 sessões. Então, tudo vai muito da forma com que você maneja. Então, é assim que a gente aplica a avaliação musculoesquelética no dia a dia para fazer com que os pacientes se sintam seguros que estão com um profissional adequado para tratar o seu problema, controlar o seu problema, sem prometer cura para ninguém, tá bom? Dor não tem cura, tem controle, tem tratamento. No momento que o estilo de vida do paciente derrubar, o paciente vai ter dor de novo. Então, a gente é só uma ferramenta para mudança do estilo de vida, para que o paciente saiba controlar a dor. E lembre-se, nada que você faz deitado, recebendo técnica, funciona. Te dá até um alívio de 3 dias aí, mas seu problema vai voltar. Tudo que você faz participando ativamente do tratamento é que proporciona melhora duradoura. Sabe por quê? Por causa do que eu falei no início da live. Por causa da autonomia. Tá bom? Jean Conceição, Valéria Souza e Gisiele. Sempre presente, Gisiele. Muito obrigado pela audiência. Terminando aqui o aeróbico em jejum. Hoje é dia de leg day. Daqui a pouco estamos no consultório. Temos 8 pacientes para atender hoje. 3 pacientes online. Então, o dia hoje promete. Beleza? Grande abraço. Movimento é vida.